Olá, Luís. Olá, Joana. Olá. Olá, pessoas que nos podem estar a ouvir neste momento. Eu e o Luís, criámos um espaço de partilha, de questionamento, de criação, que se chama Build Up Your Matrix. E esta é a nossa primeira conversa, onde vamos explorar uma pergunta, tendo em conta também a nossa experiência pessoal, hum, na área da saúde, na nossa própria saúde, e vamos responder à pergunta de como podes ser responsável pela tua saúde. Não sei se queres começar, Luís, ou Quero, contar um quero. bocadinho da tua história a nível pessoal. Nós também gostávamos de usar este espaço para trazermos clareza, distinções e outras formas de pensar. Temos vindo a conhecer também com o contexto da Possibility Management. Ah, e nesse contexto que me tem ajudado muito a mim pessoalmente, é ter uma forma de chegar também mais a vocês e para que vocês saibam também qual é o contexto, qual é a base do contexto, o que é que se faz neste contexto de, de possibilidades, que no fundo possibility management é a distinção de que há outras possibilidades e há possibilidades que muitas vezes nem sequer estão no nosso ver, na nossa consciência. Então, como é que nos podemos ajudar uns aos outros e, no fundo, ter sessões de possibilidades? Adoro. Então, Então, Joana, primeiro obrigado por esta introdução assim forte, completa, com contexto. Estou muito alegre, muito contente por saber que cada pessoa que nos está aqui a ver, que procura também a sua saúde. E essa é uma intenção que durante tantos anos eu carreguei e que nem sequer tinha noção que procurava saúde, mais saúde, não só física, um bem-estar geral, assim no corpo, no meu corpo emocional, na minha forma de estar no mundo, e não sabia muito bem, a determinada altura, como é que e a quem é que podia recorrer. E há pouquinho tu dizias, e bem, Possibility Management é assim um veículo enorme e muito completo para podermos aceder essa mesma saúde. De qualquer forma, ressalvo, e foi de extrema importância para mim ter conhecido também outras práticas. Portanto, qualquer um dos veículos, desde que funcione, é bom para mim. Então, se é yoga, se é meditação, se é leitura, se é tricotar, se é o que quer que seja, se é pintar, se é tocar algum instrumento, o que é importante é sentir-me bem. Então, essa é a mensagem, primeiro, antes de mais nada. E é a pergunta que me surge: sinto-me bem agora? Como é que eu me sinto agora? E esta pergunta, durante muitos anos, eu nem sequer sabia respondê-la. E só quando me disseram como é que te sentes, e eu abanei, aquela coisa, não estava à espera dessa pergunta. Que é um pouquinho o que acontece, não é um pouquinho, é mesmo muito aquilo que acontece em Possibility Management, que é a forma cândida e pura com que nós perguntamos um ao outro porque estamos genuinamente interessados em saber do outro. Eu durante muitos anos não queria sequer saber do outro porque tinha medo que ele me perguntasse por mim. E isto deixava-me dentro de mim. Então, como é que eu podia estar bem se eu só estava dentro de mim? Não é? E isso também é saúde, é saber relacionar com os outros. E vamos ter tempo nas nossas conversas, durante as próximas conversas, vamos ter tempo para explorar também este tema das relações. Como podes ser responsável pela tua saúde? Força, Joana, força. Vai, vai, vai. sim, tu tocaste ali num ponto que eu gostava também de dizer algo que é o que eu faço para mim próprio é aquilo que também me faz sentir bem. E também ah, o ter recursos para saber o que é estar bem. Eu teria ali uma frase que era: Are you healed or are you distracted? Estás curado ou estás distraído? A fazer coisas que também parece que te estão a curar ou que te estão a fazer bem, mas no fundo
podem estar a criar ainda mais dormência, ou seja, o que é isto do estar bem, ou de estar com saúde, não é? E não é só porque achamos que alguma coisa nos faz bem, às vezes, que essa coisa traz alguns resultados. E é ter esse sentido crítico de querer saber o que é que está para além disso. E como tu disseste, esta forma genuína de querer saber, no fundo é saber o que é que as pessoas realmente sentem e o que é que está por trás de um estado que não revela a saúde, ou física, ou mental, ou emocional. Também só há pouco tempo é que se tem descoberto que o campo emocional nunca foi muito abordado ou partilhado. Então o estar bem, normalmente as pessoas dizem, então está tudo bem, e nós dizemos sim, está tudo bem, e ficamos por aí porque é um bocado de cortesia, não é? Parece que é a forma social que encontramos de perguntar rapidamente se a outra pessoa está bem, mas por detrás dessa resposta está um mundo inteiro de estar bem e não estar bem, e ser ok estar nos dois estados. É ok estar ok e é ok não estar ok. Isso. E é muito importante isso. Obrigado, Joana, porque é ok não estar ok. Que lindo. Porque se eu procuro estar bem, eu primeiro preciso de perceber que também posso não estar bem. E que grande parte do tempo, se calhar até nem estou. Porque provavelmente eu tenho um potencial, e se calhar o meu potencial é infinito, e eu posso realmente não estar bem e pôr-me numa melhor, mesmo que eu não me sinta mal. Há pouquinho falavas em pequena, e assim uma nota intermédia, falavas uma coisa muito interessante que é outras coisas que eu faço para não me sentir. A minha experiência pessoal, eu sou motar, embora agora não pratique, mas andava de mota, era o meu escape. Ao fim de semana, ou quando podia, colocava-me em cima da moto, lá ia eu. Não sei para onde é que ia. Encontrava formas de ir para algum lado fazer qualquer coisa. Para poder sentar-me na moto e para poder fazer curvas, acelerar, sentir a adrenalina e sentir-me de forma diferente. Porque não sei se me sentia melhor. Quando estava em cima da moto com aquela adrenalina, tinha disparos de adrenalina. Isso é tudo muito bom, mas e depois ao mesmo tempo quer paz, quer tranquilidade, só quer paz na minha vida. Então vou para a moto, andar de moto. Portanto, é assim na altura não era tão equilibrado assim. Outras coisas que era, passava imenso tempo em frente à televisão, a ver filmes, consumia filmes para me alimentar da história dos outros. E esqueci, e durante 10 anos passei num sofá. Então esqueci da minha história. Faz-me lembrar aquela história daquela senhora que olhou para o lado e depois quando olhou para a frente tinham passado 10 anos. E foi isso que Sim. aconteceu, foi isso que aconteceu comigo. E outras coisas, as jantaradas, as noites, os dias que eram noites, as noites que eram dias, eu trabalhar muitas horas por dia, tudo isto eram formas de eu não parar para me sentir. E isto não era muita saúde. E então isto traz-me aqui à próxima, que é como é que a quem é que eu pedi ajuda? Porque eu não sabia. Eu via muitas hipóteses, podia recorrer aos tratamentos convencionais e ao mesmo tempo, mas não é isso, não me parece que é isso. Ainda recorri, ainda estive com psicólogos, com ótimos profissionais, excelentes, cheios de boa vontade, cheios de conhecimento, estupendo, mas não me chegou. Eu continuava a fazer Eu tenho aqui uma pergunta. Força. O que é que te fez pensar que precisavas de ajuda? Ou seja, havia esse comportamento, não é? De haver certos escapes, começaste a sentir que esses escapes realmente, ou que havia mais alguma coisa, qual é realmente o ponto onde achaste que era a altura de pedir ajuda? Porque esse é um ponto essencial que as pessoas muitas vezes adiam muito, não é? Sabem que alguma coisa está mal, ou que não conseguem parar um certo vício, ou que andam em padrão e em repetição, não é? Por exemplo, há muitos diabéticos, mesmo com a medicação, continuam a tomar açúcar. Ou seja, continuam a ter o comportamento que lhes faz mal. Então, qual foi o momento onde tu achaste, não, eu agora preciso mesmo de ajuda? Eu cheguei a uma altura que estava a desistir. Já não tinha forma de encontrar mais escapes. Eu tinha um escape atrás do outro
e o escape atrás do outro, que era, eu se não estava a fazer uma coisa, eu tinha que estar a fazer outra, ou então tinha que me abnegar deste mundo, tinha que desaparecer deste mundo, tinha que, ou ia, bebia socialmente, mas não era socialmente, não é? Já era fora do social, porque se eu bebia também deixava de estar ali, subjetivamente não conseguia sequer ter presença, o passar-me para dentro dos filmes era uma outra das coisas. Agora é assim, isso é um comportamento que acaba por ser quase socialmente aceito desde que seja funcional, desde que eu não gritasse com ninguém, desde que eu pudesse, até estava a conviver, então o convívio era uma coisa boa, e é uma coisa boa e saudável, em meu entender, desde que feita de uma forma saudável para mim. Agora, quando eu estou a fugir de mim, forçando-me a ir para esse meio, deixa de ser bom para mim. E isso foi a primeira coisa que eu senti-me, qualquer que fosse o escape, aquilo que eu chamava de escape, não me fazia sentir bem, faltava-me qualquer coisa. E isso para mim era muito estranho, porque agora vou comprar uma coisa qualquer, então comecei a comprar, ou continuei a comprar, não comecei, continuei a comprar obsessivamente. E coleções, por exemplo, a mesma coisa de criança. Eu colecionava cromos, depois fui colecionando outras coisas diferentes. Fui colecionando relógios, fui colecionando canetas, fui colecionando gravatas, fui colecionando fatos, fui colecionando relações, fui colecionando motas, fui colecionando carros. Mas aquilo nunca me chegava. Eu comprava e daí a algum tempo voltava a baixar aquele entusiasmo, porque já não me servia, já não era aquilo que eu queria. Outra coisa que era com pessoas. Eu estava com pessoas, mas era só aquele bocadinho e depois já estava bom, também já não queria mais. Eu comecei a perceber que ia de pessoa em pessoa, de padrão em padrão, de trabalho em trabalho, e não estava satisfeito. Havia aqui qualquer coisa que não estava bem. Virei-me para vários lados, desde psicologia, como falei há pouquinho, e comecei a perceber que depois me encontrei num sítio bonito. Foi dentro de mim. E depois comecei a ter outro padrão, que é, em vez de colecionar várias coisas ou várias pessoas, comecei a colecionar formas de chegar a mim. E tornei-me assim adicto em workshops, em livros de meditação, e isto foi outro escape. Foi outro escape e depois é uma adição grande. Esta alteração de estados, o ir ao workshop, sair lá, agora é que é. E não era. Era só mais um. Era só mais um, era só mais um. Porque nunca tocava verdadeiramente no ponto. No ponto que sou eu. Nunca chegava àquele ponto em que, espera. Então eu tinha uma enorme ansiedade. Vivia uma enorme ansiedade, um enorme stress. Vivi um quase problema oncológico, felizmente apenas um cartão amarelo e já dentro do IPO, já depois de várias circunstâncias, assim soube, um quase problema cardíaco e fui fazer vários exames. E então percebi bem, isto é bom fazer qualquer coisa mesmo. Até que continuei nesses trabalhos pessoais, emocionais, espirituais, o que é que seja, e um dia, assim, depois de vários trabalhos e depois de me colocar assim ao meu serviço e procurar por mim, tanto procurei que um dia tive um momento que foi um momento de paz, assim uma tristeza grande, assim um permitir-me chorar, e a partir desse momento percebi que havia uma paz interior à qual eu não me lembrava de ter acedido. Isso para mim foi uma esperança, foi um momento muito grande de espera, já toquei um ponto que eu não sabia que ia tocar. E nesse momento foi muito forte para mim e nunca mais me esqueci desse momento, que é chegar àquele momento, é possível. E ancorei de tal forma que quando estou assim mais agitado, quando alguma coisa se passa, consigo recuperar. E percebi que isso é um ponto de equilíbrio meu. Então foi nesse ponto. Obrigado pela pergunta, Joana, porque fizeste-me recordar muito disto. E isto é uma passagem para eu nunca perder o contacto comigo mesmo. Mesmo que tentasse, por mais que eu fugisse, nunca consegui perder o contacto comigo mesmo. Por mais que eu tentasse autodestruir-me, não consegui perder esse contacto. E dou-me por muito. O que é não perder esse contacto? É não perder a vontade de saber o que é que há mais? Ou o que é isso? De não perder o contacto contigo mesmo? Saber que há mais em mim e há um motor dentro de mim que não para. Eu agora sei que esse motor é um motor emocional.
é um motor muito grande, é um conjunto de emoções muito fortes que eu chamava de coisas que eram muito fortes e eram um turbilhão interior e isto era tudo muito e que eu sentia, depois não queria sentir, afinal era só eu a gritar por dentro a dizer eu estou aqui, continua, Uhum. continua. Isto parece assim uma conversa muito vaga, mas assim de uma forma muito clara, o continua é trabalho emocional, aprofundamento emocional. Este é o caminho. Uhum. Isso leva-me também. Obrigada, é uma partilha de uma história de, de, de procurar cada vez mais integridade, não é? A nível das ações e do comportamento e descobrir o que é que está para além das escolhas, não é? Porque as escolhas, o que tu disseste que as tuas escolhas eram de voltar a repetir certos padrões e voltar a cair, a adormecer, não é? Ou estar em frente à televisão. E a parte muito importante que eu também ganhei no contexto da Possibility Management é ter noção que nós temos um ser e que esse ser é intacto e que está subnutrido, porque muitas vezes foi rebaixado, foi reprimido, então nós criamos uma box e temos uma caixa, não é? Vivemos dentro de um padrão cultural, social, familiar, religioso, hum, e essas são as regras por onde nós nos guiamos, não é? No nosso comportamento e como passamos a estar em comunidade ou com os outros, ou quem são os nossos amigos até. Isso determina muito. Os nossos amigos normalmente são pessoas que pensam como nós. É raro termos assim pessoas que pensam tão oposto ao nosso lado quase todos os dias, não é? E outra distinção que eu ganhei também foi o lado sombra, o trabalho de sombra, que é ir a fundo e querer saber mais sobre aquela parte que toma decisões para o teu não crescimento. Ou seja, aquela parte de nós que toma decisões e saber qual é o propósito dessa parte, que nós sabemos o Gremlin, damos um sentido figurativo para ser mais fácil relacionarmos com essa parte, porque nós somos compostos de várias partes e somos todas elas e não somos nenhuma delas ao mesmo tempo. Então perceber isto cria uma, um espaçamento entre aquilo que nós fazemos, que pensamos, que nos dá depois mais possibilidades de escolher fazer outra coisa. E enquanto não percebemos qual é a parte de nós que ainda tira algum valor em continuar nas relações que não nos servem, por exemplo, ou continuar a ter a competir, não é? Trazer isso para cima da mesa, ou querer ter razão, não é? Nós ontem fizemos um Rage Club onde explorámos muito a questão qual é o propósito de se querer ter razão, de continuar a usar essa raiva inconsciente nas comunicações e o querer provar que eu tenho razão. E muitas conversas são assim e destroem a intimidade, a capacidade de ser mais fundo, e isto é a mesma coisa na saúde. Ou seja, como é que nós namoramos a morte? Eu outro dia estava a falar com uma amiga minha e saiu-me isto. Eu perguntei-lhe: porque é que achas que tu fumas? Tu sabes que fumar com certeza não te faz bem, e porque é que continuas a fazer? Porque é que é tão difícil deixar o cigarro? E depois nasceu-me este que é esse lado que quer estar mais perto da morte, porque cada vez que tu ou cada vez que vais na moto a alta velocidade, se voltares a casa safe, ou seja, se não te aconteceu nada, se não morreste, é como se fosse um namoro muito próximo da morte e isso faz de ti um Deus, porque não morreste. Ou seja, todo o comportamento destrutivo é como se estivéssemos cada vez mais perto da morte e se tu comprovares que ainda estás vivo depois de um cigarro, ainda reforça ainda mais esse lado inconsciente ou esse lado sombra de que eu sou capaz, mesmo destruindo, eu sou capaz de estar vivo. Mas não sei se esse estar vivo é realmente o estar vivo ou é só esse lado sombra a tomar conta completamente da tua vida. E enquanto não descobrimos qual é o propósito de continuar
a comer açúcar, continuar. E eu também tenho essas coisas dentro de mim e também tenho um lado que me quer ficar pequena, porque eu não sei como é que eu vou ser se realmente tirar este gremlinzinho que me faz ficar dormente, que me faz tratar-me mal, não é? Que faz com que eu ainda continue as mesmas discussões na relação. Se eu ficar sem isso, talvez a minha vida vá mudar completamente. Se calhar eu vou terminar a minha relação. E o não saber disso é querer ficar no conforto daquilo que temos no agora. E muitas vezes as pessoas têm muito medo, são anos investidos uh, em querer manter as coisas da mesma forma. E é um grande. Nós investimos muito tempo em querer manter as coisas da mesma forma, do mesmo lugar, com a mesma pessoa. Há casamentos durante anos que as pessoas sabem que não estão felizes e mesmo assim continuam. Então é esta vontade de querer que estavas a dizer também de alguma coisa me disse que havia mais, não é? Ou que, e ter a coragem, porque é preciso também ter coragem, não é? De saber, ou é ter a coragem de ir para um lugar e ter conversas onde tu sabes que podes ser transformado. Ou que as tuas crenças, ou seja, se tu vives num sistema religioso, não é? Ou se tu cresceste numa família religiosa, se tu não vais à procura de outras religiões, de ler, de viver a outros países, ir até à Tailândia, ou uma Índia, não é? Que têm culturas diferentes. Se não te permites ir lá, também não podes conscientemente escolher que queres estar na Igreja Católica. Porque isso não foi algo que te perguntaram quando eras pequenino, queres ser batizado? É uma coisa que nasce. Eu fiz parte dos escuteiros, fiz parte de uma série de experiências religiosas que eu conscientemente não escolhi, mas porque estava a viver naquela cultura, foi assim que foi o meu caminho. E só depois de começar a ler sobre outras religiões, ou seja, ir fora do padrão, não é? É que eu posso escolher se quero casar pela igreja, se não quero casar de todo. E isso é que faz, isso também, posto na área da saúde, é a mesma coisa. É se nós só conhecemos a medicina convencional e as propostas que nos são feitas desde sempre, e não fomos experimentando por nós outras formas de pensar sobre a saúde, sobre a nossa própria saúde, a acupuntura, não é? Está super integrada já na nossa sociedade. A osteopatia também. Antes não era assim. Ou seja, e depois há este acompanhamento também a nível da ciência que tem sido feito, mas com alguma lentidão. Ou seja, a ciência não é exata. Outro dia estava a ouvir um médico a falar sobre estes tempos de Covid e eles queriam determinar exatamente quantas pessoas é que morreram exatamente de Covid e não é possível. E ele disse: desculpem, mas a ciência não é exata, não é exata e nunca vai ser. E há respostas que não vamos conseguir dar agora, e só com o tempo, só com, só com o trabalho próprio e analítico da ciência é que podemos ter resultados, se calhar, em anos. Não é? Então a ciência tem este. A própria ciência questiona-se. E nós levamos a ciência como se fosse um dado adquirido e certo, e não é. Só quer dizer que para certas pessoas este tipo de comportamento ou este tipo de terapia funciona. Sim, a própria ciência se vai reconstruindo e vai conhecendo mais sobre ela própria. Não é? A mesma ciência que era aqui há uns séculos não é a mesma ciência que é agora. A mesma ciência que era há 50 anos não é a mesma ciência que é agora. A eventual vacina que vai sair agora destes tempos de Covid não é a mesma ciência de que era aqui há 6 meses atrás, porque não havia uma vacina, em teoria, daquilo que irá sair, em teoria, daqui a algum tempo, e que já estará quase a sair. E é engraçado, tu falaste aí numa coisa que me levantou aqui as orelhas, que é como é que eu posso conhecer algo sem conhecer o seu oposto? E há pouquinho falavas do lado sombra, do gremlin, em possibility management, e como é que eu posso conhecer a minha própria saúde se eu não tiver falta dela? Então, muitas vezes, e acho que é a resposta do início da primeira pergunta que eu coloquei, ou que tu me colocaste, que é quando é que eu soube, só quando eu percebi que estava a ficar sem saúde, ou quando achei, contei uma história a mim que estava a ficar sem saúde, é que eu percebi, oi, se calhar o melhor é fazer qualquer coisa. Porque não é tanto
sentir-me bem é poder ficar doente. Então comecei a fugir disso. E é nesse momento, se calhar, que é interessante perceber, eu nem sequer quero chegar aí, se calhar quero começar a fazer mais. Eu fumei durante 23 anos. Deixei de fumar porque simplesmente já não encaixava na minha identidade, na minha personagem aqui. Já não encaixa ter. E foi muito mais, porque era um ótimo companheiro. O cigarro era o meu grande companheiro. Era ótimo, porque nunca me falhava, a não ser que eu não o tivesse comprado, o tabaco, e desde que eu tivesse isqueiro, e era porreiro nas noites solitárias, etc. E sentia qualquer coisa entrar para dentro de mim, qualquer coisa a sair de dentro de mim, que era o fumo, e aquele prazer, e atenção, o tabaco é é dos acessos mais rápidos ao cérebro. Demora aproximadamente 0,007 segundos a chegar ao cérebro. Desencadeia uma série de reações, é estupendo. Segundo o que alguns estudos foram feitos, é mais rápido do que cocaína. É impressionante. Como é que o tabaco, que é vendido e é consumido, como eu consumi durante 23 anos, é uma droga assim tão forte e tão potente e que traz tanta satisfação e ao mesmo tempo é assim algo que, em meu entender, só me fazia mal a mim mesmo. E ao mesmo tempo me fazia imensa companhia. Portanto, eu continuo a ser um fumador que escolhe não fumar. É só isso que eu faço. E também agora sou um consumidor da minha própria saúde que escolho tomar conta dela. Eu tenho um amigo que costuma dizer: tu vais morrer cheio de saúde. E, e é uma piada engraçada para mim, porque quando eu deixei de comer carne, por exemplo, quando eu passei a fazer caminhadas em vez de. Eu antigamente fazia muito ginásio. E é preciso estar muito bem, emocional e fisicamente, para ir para o ginásio. Eu não conheço ninguém que esteja absolutamente deprimido que vá para o ginásio todos os dias. É preciso estar muito forte para se conseguir ter a resiliência e a determinação física, moral, ética e a motivação emocional para se levantar de manhã, para se vestir, para preparar a roupa, para encher o saco, para ir para lá a correr, meter-se na passadeira, ir para a bicicleta, da bicicleta vai para as máquinas, está a fazer aquela coisa toda, chega ao fim, estou super transpirado, estou muito bem, não, eu estou completamente acabado. Aquela coisa, o que é que eu fiz a mim mesmo? Então, naqueles primeiros dias, bolas. E é preciso ter aquilo. Eu no ginásio ia lá fazer escapa à minha raiva. Era uma ótima coisa para que a raiva pudesse circular de uma forma diferente. E que bom, porque era uma forma que eu tinha de me equilibrar. Ainda bem. E então sou um grande apologista, porque não sabendo bem o que é que faço, vou para o ginásio, vou correr, vou fazer maratonas, vou fazer ultramaratonas, vou andar de bicicleta, como gosto de fazer, porque é uma coisa ótima, porque a minha energia física vai para isso. E depois também há outra parte que é a satisfação da própria saúde emocional, uma vez mais. E da saúde energética, portanto, este equilíbrio entre a saúde energética e emocional. E que outras hipóteses, Joana, é que te parece? Tu há bocadinho falaste em acupuntura, falaste em osteopatia. Há muitas terapias alternativas e em Portugal só algumas é que são consideradas como breves, como terapias breves, nomeadamente o Reiki, se não estou enganado. Eu julgo que há mais duas, eu não estou totalmente informado acerca desse âmbito. E são algumas que temos vindo a abrir. Noutros países já aconteceu, já houve aqui outras distinções e já se conseguem considerar outras terapias breves, nomeadamente na área do toque, das massagens. Já existem mais trabalhos feitos sobre isso. A acupuntura também é uma das terapias que é considerada em Portugal, se não estou enganado, se não estiver a dizer aqui um grande disparate. Eu posso dizer, por exemplo, que eu deixei de fumar com a acupuntura, porque foi a minha muleta para deixar de fumar. Eu, em vez de. Foi a primeira vez que eu deixei de fumar, depois voltei a fumar e depois voltei a deixar de fumar. E aquilo que eu entendia é que precisava de uma muleta, era a minha história. Funcionou. Funcionou porque eu estava a fazer qualquer coisa com isso. Portanto, a minha mãe teve uma dor ciática e eu levei à acupuntura e foi aquilo que, depois dela ter estado 3 semanas em medicação, foi aquilo que a pôs a andar. Se calhar já estava na altura de andar, só precisava de um estímulo. O que quer que seja, o efeito placebo funciona sempre muito bem. Portanto, nem que seja por isso. Nem que seja por isso. E voltamos a dizer, ou volto a dizer aqui, como é que eu posso ser responsável pela minha saúde? É que a vontade, eu sei que existem muito mais pessoas, eu tenho muita vontade de não ficar doente. Agora, a quem é que eu recorro? É assim, para que lado é que eu me vir? Sim, sim, eu acho que é bom ter um espectro alargado daquilo que existe, que conhecemos,
e depois vamos ouvindo falar sobre outras coisas que ainda não se conhecem tanto, e há sempre esta vontade de ou confiar em alguém que já fez o mesmo, ou eu tenho alguns amigos que vieram para Possibility Management porque viram o meu próprio desenvolvimento, ou viram-me a fazer coisas que se calhar era impensável eu fazer, porque eu estava na caixinha da fisioterapia e depois fui evoluindo noutros sentidos, em osteopatia, gyrotonic trainer, é uma forma de fazer movimento também que me acompanhou desde muito cedo, desde a fisioterapia. O meu querido sócio o Bernardo Gama, que é um mestre do movimento, e nós temos o Equilíbrio, que é a nossa clínica juntos, em Lisboa. E depois a minha parte emocional estava. Eu não tinha clareza emocional sobre muita coisa na minha história. E foi essa parte que eu encontrei com o Possibility Management que me faz poder integrar e vários corpos. Ou seja, esta coisa de nós também sermos humanos e comunicarmos uns com os outros, isto é essencial. A forma como nós pensamos, ou seja, nós vivemos o mundo da forma com que pensamos sobre o mundo. E tu vives-te da forma como que pensas sobre ti mesmo. Ou seja, se nós não alterarmos esta forma de pensar e de agir, integrar o sentir com o pensamento e criarmos novos mapas de pensamento, eu não vou conseguir ter outro tipo de comportamento, as minhas escolhas não vão mudar. Então começo a fazer esta integração com outro tipo de linguagem, que é clara, que me faz dizer, agora eu estou triste por isto, ou estou contente por isto, ou estou com raiva por isto, ou estou com medo por isto. É em todos os campos, seja no trabalho, nas tuas relações pessoais, seja na tua saúde, porque depois deste trabalho, por exemplo, com Possibility Management, traz muito o desenvolvimento e o estar ok com o sentir, não é? E este é um campo que eu sinto que integra os corpos todos. Porque, por exemplo, eu também faço outras coisas, não é? Que me servem Deixa-me outros perguntar, corpos. deixa-me perguntar, porque estou aqui muito curioso e agora Uhum. gostava mesmo de te ouvir dizer, tu há pouquinho disseste Possibility Management te ajudou a mudar, te ajudou a perceber-te melhor. Uhum. Houve um lugar, um sítio, um tempo, assim, qualquer coisa de dentro, eventualmente, de um clique ou vários anos de coisas. Mas qual foi, assim, a tua maior realidade, a tua maior insight sobre ti mesma? Assim, uma coisa que tenha sido um life turn, assim, Sim, uma sim. coisa. Uhum. Olha, este mapa dos 4 sentimentos foi quando eu fiz o primeiro Expand a Box. O mapa dos 4 sentimentos, só perceber que eu posso dizer que estou triste, contente, com raiva ou com medo, em qualquer situação. Eu não tinha este mapa, de todo, porque tinha os sentimentos muito misturados. Isto salvou-me a vida, porque é super claro e dá-me a responsabilidade também de, eu posso partilhar isto a qualquer momento e ser clara, porque eu não Queres tinha. experimentar isso agora? Sim, pode ser. Então Então, vá. eu vou partilhar contigo os meus 4 sentimentos. Ok. Eu estou contente porque estamos os dois a criar este espaço e é um espaço de criação e que me faz vibrar, faz-me trazer a minha parte intelectual ao serviço. Então, fico muito contente por isso. Estou triste porque, olha, por não ter feito isto assim há mais tempo, por só estar a encontrar agora pessoas com quem possa trabalhar este nível de criação, que é muito importante para mim, e parece que levou anos até encontrar assim uma tribo, uma vila que funciona, não é? É o build-up de toda uma comunidade que se interessa em partilhar os seus desenvolvimentos e estarmos lá uns para os outros. Fico triste que isso ainda não exista, hum, que isso até agora não existiu à minha volta. Existiu de uma forma, mas como experiencio agora ainda não existe. Tenho raiva de tenho raiva de ainda não fazer mais, no fundo. Tenho raiva, isso é o que me dá energia para continuar. Ou seja,
Tenho raiva daquela parte de mim que ainda diz que não sou boa o suficiente, ou que ainda não estou pronta, ou que se calhar não estou a ser clara agora e que as pessoas vão ficar confusas depois desta. Tenho raiva deste tipo de pensamento que está aqui por baixo. Hum, e tenho medo de. Tenho medo do julgamento das pessoas e das pessoas fazerem histórias, ou seja, da mensagem não ser clara e isso dar aso a uma interpretação diferente do que aquilo que eu gostava de passar. Tenho medo dessa distonia, não é? Pois cada um faz a sua história, não é? Então tenho medo da falta de conexão ou do julgamento dos outros e que isso crie distância e não a proximidade. Ou não o questionamento, falaste sobre isto, então isto era sobre o quê? Que isso me distancie das pessoas e não me aproxime. A certas formas de pensar, tenho medo que as pessoas reajam a novas formas de pensar por não entenderem. Sim, é isto. Obrigada por esta proposta. Obrigado, Joana. Sabes que E durante muito tempo eu chamava a isto que agora acabei de assistir, e grato porque é assim uma coisa muito forte. Eu dizia, chegarias ao fim e eu dizia, uau, tanta humanidade. Parei de dizer isto. Porque porquê? porque é óbvio, é isto mesmo que o humano é. É assim, isto e muito mais, ou seja, também a emoção. A emoção é assim um motor, é um motor da vida. E quando eu elogiava a pessoa ter emoções, eu estava a elogiar o ser, mas quem sou eu para elogiar? Quem sou eu para julgar? Seja positivo ou negativo, quem sou eu para dizer, olha que bom, foste humano? Na prática, o que eu estava a querer dizer da minha emoção e que eu não sabia dizer, quer dizer, eu tinha medo de dizer. Eu partia de um lugar de medo e não dizia, eu tenho medo de dizer que tu estás a demonstrar-me como é ser humana. E sentia raiva de não saber dizer, eu também quero ser assim. E sinto-me triste por não ter sabido assim durante muito tempo. Ao mesmo tempo sinto-me muito alegre, porque agora ter percebido isto neste nosso exercício assim, é bom poder admirar a minha própria humanidade, porque é isso que eu estou a admirar em ti. Obrigado por esse espelho. Obrigada. É muito bonito isso traz também da humanidade e às vezes nós vivemos muito nas polaridades do bom e do mau. Não é? Isto é bom, isto é mau. Também muito se calhar vem lá da religião, mas sairmos do bom e do mau ou do negativo e positivo é um trabalho imenso, diário e que requer muito foco, muita atenção e muita vontade, porque na realidade as coisas acontecem. O que acontece é um facto, aconteceu, a caneta caiu. Agora, fui eu que deixei cair a caneta ou foi a gravidade ou o vento que empurrou a caneta? Então, poder fazer a história que queres, e não é bom nem mau a caneta ter caído, ou alguma coisa se partir, ou, ou alguém morrer, não é? É como se fizesse parte de uma linha da vida, não é? E esta parte emocional que vem colar com uma história, não é? Tu perguntavas-me há bocado qual é a parte que me também transformou mais neste caminho, que é a possibilidade de contar outra história sobre aquilo que me aconteceu. Que eu estava numa posição de vítima, de eu sou responsável por isto, eu fiz isto, isto acontece-me só a mim, ou seja, estava ali num loop, não é? No triângulo do low drama, não é? Onde há uma vítima, um perseguidor e um rescuer. Quem quiser encontrar online é o Triângulo de Karpman, começa com Karpman, Triângulo de Karpman. Foi o senhor que criou este triângulo, low drama. Exatamente. Então a possibilidade de sair desse triângulo e de qualquer uma destes roles, não é? Isto é o que passam nos filmes e nas telenovelas, é a perpetuação deste low drama, do drama. E as pessoas acham que isso é vida. E não é.
E Mas não olha, é? podemos fazer esse triângulo é super, super interessante. Eu tenho ainda uma curiosidade, como é que, agora estou muito curioso, como é que eu vou para dentro do triângulo, como é que se explica o triângulo sem viver o triângulo, mas isso vai ser mais daqui a pouquinho. Então, se nós fizermos o triângulo assim, se fosse assim, uma imagem, qual é que tu colocarias assim neste vértice? Eu posso mostrar, eu posso fazer aqui no instante e mostro. É? Olha, Sim. boa, boa. Vamos Então, fazer assim, uma forma gráfica. do holodrama. Então, a vítima. Estou a escrever em inglês, que isto já me sai assim. O rescuer. Foi engraçado que tu disseste que isso acontece num filme. Eu no outro dia fiz o exercício, liguei a televisão e comecei à procura, canal a canal, de um sítio que não estivesse a dar o triângulo de low drama. Até no canal qualquer coisa de Geographic, National Geographic, estava low drama. O leão que perseguia a presa e depois apanhava, não apanhava, depois vinha alguém que conseguia salvar. Até aí era uma história contada à volta da natureza. Porquê? Porque somos humanos. Esta é a nossa capacidade, a capacidade de sentir com as histórias. E escolher, e depois é visível, não é? Se calhar para um leão, eu vi isto o outro dia, isto é lindo, que é o que é que faz de nós achar que um leão está a perseguir uma presa? Porque ele não faz isso como perseguidor, ele faz isso como algo de maior da consciência natural das coisas e da ordem das coisas, para que o sistema o ambiental e o sistema terra se mantenha. Nós é que, como humanos, olhamos para o leão e achamos que ele está a perseguir porque é um perseguidor e porque é o rei da selva e porque é esta força incrível. E ele age por instinto, porque não tem nenhuma força de pensamento ou consciência para além dessa, porque ele está a manter um sistema ecológico inteiro. Ou seja, ele não faz da perspectiva de ser o vilão da selva. E é como se nós tiramos aquilo que nós chamamos os sharks, os tubarões, não é? Que são os. Ai, como é que se diz? Não é o vilão, mas é o que eu estavas a dizer. O predador, exato. Se tu tirares os predadores do mar, tudo morre. Sim. Tudo morre. A cadeia toda ecológica. Então, eles agem de uma forma. E nós pusemos isso como se o humano. Parece que copiámos uma história que fazemos dos animais e colámos para o humano e tentamos perpetuar essa história. Isto é incrível. Isto é capacidade humana e depois ter a possibilidade de pegar nestas histórias para passar alguma mensagem é incrível. Agora, qual é a mensagem que tu escolhes passar? Se é a perpetuação. Agora sinto-me com vontade de quase defender os humanos com isto tudo. Estou a passar para dentro do triângulo. Traz lá o triângulo, que é para podermos fazer aqui. Então, está aqui. Então, o low drama, pronto, isto é o triângulo do low drama, onde temos uma vítima, sim, um perseguidor sim, e um salvador. ok. Então, a vítima usa a tristeza para perpetuar a sua história. Ou seja, Tu eu agora não sou estavas a boa. falar dos humanos e eu senti-me com vontade de dizer que os humanos eram a vítima. Porque os humanos criaram uma história, ou criam uma história acerca do leão. Então, a humanidade toda é uma vítima na boca do perseguidor, neste caso na boca da Joana, que estava a falar acerca dos humanos. E eu coloquei-me ali do lado do Salvador e dizer, eu vou defender os humanos, porque a humanidade tem mais do que isso, não é só isso. Então, o que é que eu fiz? Quando eu passei para o lado do Salvador, daquele lado, aquilo que aconteceu foi eu passei-me para o lado do perseguidor. Comecei a perseguir a Joana. Então, a Joana passou para a vítima. A humanidade aqui, Exatamente. a humanidade aqui deixou de existir. Mas estou muito curioso para saber quem é que me vai salvar, porque agora acredito que a Joana vem e que me vai salvar e dizer: pronto, és só humano, está tudo bem, és uma pessoa que és muito humano e eu tenho a certeza que não estavas a querer atacar-me. E foi o que eu fiz quando disse que tens a possibilidade de contar outra história, por exemplo. Exatamente, exatamente. Ou seja, quando eu faço o papel de vítima, se eu sair do papel de vítima e se disser, vou ao médico, não é? Ou, nenhum médico me pode ajudar, não é? Ou eu estou doente e nada me vai ajudar. Ou seja, se eu continuar a contar esta história a mim própria, é bem provável que isso se perpetue, não é?
certo. Agora, se eu mudar e usar a minha tristeza para contar a minha história a alguém, a dizer assim, eu estou com este problema, e pedir ajuda, e só ser, e só fazer um grieving de tudo aquilo que me fez ah, tomar decisões para que chegasse a esse estado físico, não é? Ou psicológico, ou emocional, ah, eu vou conseguir abrir espaço para que outras coisas cheguem a mim. Não é? A vítima também se isola muito, não é? Se juntar o medo com a tristeza juntos, se esses dois sentimentos estiverem misturados, é um isolamento puro. A pessoa está com medo e está triste. Então está com medo de sair de casa, está com medo de partilhar-se, hum, está com medo de aparecer assim, de ser assim, e fica em casa fechada e não comunica com ninguém, que eu acho que é o estado atual de muita gente, mesmo nestes tempos de Covid, principalmente. Eh, e o passar para o outro lado do mapa é realmente abrir-se à possibilidade que pode receber ajuda, pode pedir ajuda. Há sempre alguém que está a fazer coisas diferentes de nós e tem resultados diferentes. Então, abrir-se à possibilidade de que outras coisas são possíveis, e não só tomar medicação ou fazer um, uh, as terapias que se conhecem, não é? Mais convencionais. Está toda uma dieta também a ser repensada a nível há pessoas que comem. Eu vi isto, é filha de um sociólogo e professor universitário, que é o Jordan Peterson, que eu gosto muito de ouvi-lo. A filha dele teve problemas inflamatórios graves durante a vida toda e ela só come carne. E está ótima, não tem sintomas. Ou seja, isto é uma exceção enorme a toda a filosofia que existe por trás da nutrição. E o que é que cabe a nós? O ser responsável pela saúde é realmente fazer, tu fazes as tuas próprias experiências. Porque o nosso sistema também de saúde é uma porta aberta para vítimas. Eu até estou com medo de dizer isto, mas, ou seja, é uma porta aberta para quem acha que não consegue tomar as rédeas da sua própria saúde. Então, queremos que o médico nos dê a solução, queremos que o médico faça o trabalho por nós, que nos dê algo que nos melhore. E fazer isto de uma forma diferente requer muita coragem e muita vontade e muito acreditar em nós próprios, não é? E se calhar voltar um bocadinho à conexão com a natureza, com os alimentos que vêm locais, percebemos porque é que estamos a ter aqueles comportamentos de risco continuamente, não é? De onde é que vem a vontade de comprar e de consumir desenfreadamente e depois ficarmos sem dinheiro, não é? Aquilo que me surge é o bom trabalho que os profissionais de saúde fazem, do papel que conseguiram adotar, que conseguem e que se responsabilizaram por fazer, porque é admirável aquilo que profissionais de saúde fazem. E tu, como fisioterapeuta e como osteopata, que já ajudaste algumas pessoas, eu estou a dizer algumas, calculo que tenham sido mesmo muitas, e aquilo que é possível fazer-se dentro do sistema em que nós vivemos atualmente. Agora, para mim, aquilo que acontece é mais do que operar para a cura, do que atuar para a cura, o sistema neste momento está mais preparado para jogar com o sintoma. O que é que eu quero dizer com isto de forma específica? As causas nem sempre conseguem ser abordadas pelo médico, porque o médico, no seu tempo enquanto está a exercer, não tem tempo para ir à causa. Existe um sintoma que é mais forte e que é para resolver. Então passa uma prescrição que é muitas vezes por experiência, porque o médico é um técnico de saúde, é alguém que está a trazer essa possibilidade à pessoa de trazer um alívio do sintoma. E essa causa muitas vezes não é abordada porque teria de ser feito um estudo muito mais profundo, até de todos os hábitos e de tudo aquilo, daquele conjunto que é aquela pessoa que está ali à frente do médico, e o médico, infelizmente, não lhe é dada essa possibilidade, do médico ou qualquer outro profissional de saúde, não lhe é dada essa possibilidade, porque o sistema rola tão rápido, o sistema em que eu vivo, a minha forma, este nosso direto rola tão rápido, por exemplo, que não nos permitimos ir mais fundo acerca de um ponto, não é? Nós vamos aqui saltitando entre coisas que vão surgindo e de vários pontos que nós fomos preparando nas nossas preparações para essa conversa.
E a mesma coisa acontece com todos nós. Então, como é que o médico pode cuidadosamente ir ao fundo, quer dizer, vai aprofundar até que os sintomas consigam estabilizar, até que depois, entretanto, aquele sistema, que é aquela pessoa que ali está, consiga estar melhor e consiga passar mais uns anos sem aquele sintoma, porque começa-se por dizer, então, o que é que o traz aqui hoje? O que é que o traz aqui hoje? E é a primeira coisa que é dita. Exatamente. E há esta. E o médico trata daquilo que ele sabe, não é? Ou seja, e há outras formas, aquilo que falávamos, por exemplo, da acupuntura, não é? Que trabalha muito o sistema energético, não é, do corpo e os meridianos do corpo. Desbloqueia energeticamente, ou seja, parte do corpo físico e energético junto e faz outro desbloqueio a nível emocional, de pensamento, de mudança de comportamento. E há outras formas agora também das pessoas se experimentarem a nível para terem outro tipo de corpo, outro tipo de energia, o som, a frequência do som, o cantar, o dançar, o estar em movimento e em conexão com a música, por exemplo, com a biodança, ou fazer parte de espaços sociais onde as pessoas vão dançar, onde não há drogas, não há álcool, como o ecstatic dance, os five rhythms, ou seja, já há contextos que socialmente começam a aparecer, que são comunitários, no sentido é um grupo de pessoas que se junta, que isso é também essencial, nós somos bichos sociais, ou seja, e não é só ficar em casa com a família, não é? Também esta expansão da identidade cá para fora. E que precisamos de E, contacto. Um bebê que não é abraçado exatamente, morre. Nós precisamos exatamente, fisicamente de contacto. E sim, e obviamente nesses espaços sociais que são tão importantes para nós, e depois cada vez mais espaços saudáveis que vão existindo. Que para exatamente. mim aqui há uns anos seria impensável sair à noite e ir dançar para um sítio onde não houvesse álcool, onde não houvesse pessoas, onde não houvesse assim uma superprodução em termos de me sentir bem com aquilo que estou a vestir. Quer dizer, posso me sentir bem na mesma nestes espaços, não é preciso ir de uma outra qualquer forma. E vou estar com pessoas que não estão naquele ritmo, mais aceleradas, mais eufóricas, mais influenciadas porque eu saía à noite para quê? Para ver e para ser visto. Era isso que eu fazia. Aqui há muitos anos atrás era isso que eu fazia. Era para ver e para ser visto. Atualmente saio porque o meu estado também muda. Em vez de ficar assim, isolado em casa, e durante muito tempo isolado em mim mesmo, porque também estava aqui nesta história, e com esse medo e com essa tristeza misturados, que me fazia isolar. Então ir para um extático ou para esses meios trouxe-me mais conhecimento e traz-me novamente contacto, que é tão bom. E traz-me saúde. Pelo menos sinto-me mais saudável. Uhum, Queres dizer? exato, e também a possibilidade de experimentares, por exemplo, no ecstatic dance é suspendida a palavra, ou seja, não vamos para ter as conversas que temos normalmente uns com os outros, que são trocas de pontos de vista, ou eu penso assim, tu pensas assim, não saímos da parte intelectual, nós somos muito intelectualizados, usamos muito a nossa parte intelectual, e tudo isto, estar em espaços onde se canta junto, onde se, onde se dança junto e suspendemos um bocadinho aquela coisa, não, eu sei isto e tu sabes aquilo, e eu tenho razão, ou tu tens razão, e a política, e a esquerda, e a direita, e isso é uma canseira para a cabeça e não saímos das mesmas conversas. A geração dos meus pais, por exemplo, viveu um sistema político que eu não vivo esse sistema político da mesma forma, não é? E sempre me causou, assim, muita estranheza que as pessoas discutem, parece na televisão temos programas dedicados a esta os próprios no próprio governo, é incrível. Parecem crianças de 5 anos a falar uns com os outros. Isto é o que isto é, o querer defender um ponto de vista, onde é que está aquela comunicação mais adulta, não é? E é isto que se tem que praticar, é a mesma coisa do que ir ao ginásio e ter um corpo, fit, não é? A parte emocional e a comunicação, juntar estes 2, aquilo que se entende que seria uma boa forma de agir ou que trazia este resultado e juntar isto à parte emocional é essencial. E isto é uma prática que eu conheci também com o Possibility Management, que é ter possibilidade de alterar a forma como eu comunico e usar
e estar ok com o sentir, não é? E ser vista nisso, que é cair barreira atrás de barreira de tudo aquilo que eu muitas vezes vivi, não é? Ou na escola, ou com os meus amigos, ou em casa, ou no meu trabalho, não é? Eu queria só dar aqui um exemplo que é a nível da saúde, e falaste das pessoas que eu já ajudei. Há muita gente que também perpetua o seu próprio. Há pessoas que realmente vêm e querem melhorar, ou que estão com uma condição física, ou eu trabalhei muito tempo com reabilitação vestibular, ou seja, com problemas de equilíbrio, e realmente, bem, é incrível o que é que estas pessoas sentem. Não é de todo tirar a importância que a medicina tem e a ajuda que isso traz a toda a gente. Mas depois há outras coisas que também fazem parte de nós sermos integrais, que não estão a ser trabalhadas, não é? Ou que não estão a ser exploradas pelas pessoas. E muitas vezes a pessoa não quer ficar melhor, porque continua a ter os comportamentos, não é? Imagina, houve uma pessoa, por exemplo, que vinha sempre com a mesma história, não é? Vinha pela parte física, e de querer-se trabalhar fisicamente, mas depois a história também que conta, ou vir sempre, por exemplo, cansado, ou sempre com a mesma história de eu não gosto do meu trabalho, ou depois eu tenho acesso a essas conversas, não é? Há uma conversa, e ao ouvir isso eu não tinha ferramentas para, para dizer algo de novo. Ou seja, eu ouvia, vem muita parte do ouvir, de fazer o trabalho que eu sei fazer, e depois, quando fui descobrindo outras formas de ver as coisas, de integrar, o estar cansado, se calhar não é só estar cansado, é estar triste. E a pessoa não sabe viver a sua tristeza. Ou o estar ansioso e com problemas de coração é a repressão de alegria de viver. Ou ah, o não conseguir viver com medo. Ou a experiência do medo ser tão assustadora que a pessoa vai reprimindo, vai ficando rija. O próprio corpo é rijo. Não Sim, é? não aceitar Eu os tive medos, situações de não perceber o que está por trás, não não ouvir, aceitar, de não o ouvir, não não querer, ouvir. então exatamente. E isto a reflexão será também sempre neste sentido de, hã, bora lá e depois eu estava a contar também, deixa-me só acabar isto, que é o ter a possibilidade depois também ver as coisas de outra forma e dizer, tipo: "Olha, realmente o cansaço às vezes pode ser tristeza, alguma coisa, algum evento que se está a passar na sua vida", ou por estas distinções em que o cansaço não é só cansaço, ou, ou a ansiedade não é só ansiedade, porque é ansiedade, e toda a gente assume que a ansiedade já é uma coisa normalizada, que se toma uma coisa e que desaparece, mas que há outros sistemas e outras formas de abordar a ansiedade onde se pratica no corpo. Por isso, possibility management não é psicoterapia, não é uma terapia convencional no sentido que apresenta soluções lineares. Ou seja, o trabalho da possibility management é muito feelings work, é o trabalho emocional nos quatro corpos, ou seja, aprender a sentir no corpo o medo e estar ok com isso, ah, o aprender que é uma experiência, é um aprendizado experimental, não é intelectual de todo. Por isso é que nós dizemos que possibility management fazemos treino, porque é um treino físico, intelectual, emocional. É como o treino emocional é a mesma coisa do que o treino de ir ao ginásio. Não se faz num dia, não se faz numa sessão, é com o ultrapassar de limites, não é? Que colocamos a nós próprios, tipo, eu não consigo fazer isto, eu não vou falar em público porque eu tenho medo. Então, como é que eu me vou treinar? Como é que eu fico ok com o meu medo? Porque depois há aquela coisa de, não, como é que é? Don't be afraid. Não, não tenhas medo, vai. Não é? Vai mesmo com medo. Ou seja, o teu medo é que te vai fazer ir e estar e saber e fazer a pergunta, the next question, a próxima pergunta. O medo de não perceber faz-te perguntar coisas, o medo de não saber faz ir à procura. Então, como é que se fica ok com isto tudo, com este quadro, não é? E perceber que se calhar muitas das coisas que se estão a passar no nosso corpo físico têm
alguma parte emocional por trás, grande, que só agora é que as pessoas começam a entender porquê, e que há outras formas, em vez só de a forma de tomar responsabilidade é também de ir à procura de outras formas de explorar a parte emocional, campos de partilha em grupo, por exemplo, não é? Nós temos muito, porque há espelhos enormes. Quando eu faço tipo uma possibility team ou um expand the box, ou os espaços que nós os dois vamos criar, não é? Onde as pessoas podem vir ter connosco, mesmo online. Ou seja, nós estamos a criar isto online mesmo porque achamos que nestes tempos, mesmo no Natal, Funciona, com o funciona. lockdown, e funciona. Não é? Tu tens essa experiência, eu tenho essa experiência e funciona, que é incrível. Os primeiros meses de Covid eu tive assim, um boom online e eu nunca pensei que certas coisas funcionassem online, e funciona, e estamos conectados no mesmo campo energético, sentimos coisas, partilhamos coisas. Até dançar, Joana. Tu puseste-nos a dançar, tu criaste um espaço durante o confinamento, dançávamos às segundas, quartas, sextas e domingos, era assim, Exato. e que a Joana trazia meia hora de dança, um espaço para meia hora de dança. E eu perguntava-me muitas vezes, mas como é que é isto? Mas agora vou estar a dançar em casa. Mas quando eu estava a dançar, esquecia-me completamente. Eu entregava-me àquele movimento, àquela coisada toda, e assim, as pessoas, foi-se criando ali muita gente. Aqui uma nota sobre o que estavas a dizer. No Brasil diz-se que o que é que eu prefiro? O que é que eu escolho? Escolho sofrer ou escolho aprender? Isto tem muito a ver com aquilo que eu faço com o meu sofrimento. Porque o sofrimento, muitas vezes, pode ser uma opção. Como é que eu posso escolher que seja uma opção? Essa é a questão. Então, no Brasil também se diz outra coisa. Numa frase, dor é vírgula. Dor é sintoma. E a dor é um sintoma que me diz que eu posso fazer alguma coisa com isso. Porque quando eu já não sinto dor, já é tarde demais. Portanto, ainda bem que ela está lá. E, Aqui é, acho e, que, força, aquilo que eu acho que é. Força, força. sim, Vai, vai. e quando dizes dor, é importante, porque a dor é algo geral, o sintoma parece que é uma coisa muito generalizada, muito localizada, desculpa, mas depois é o que é a dor? A dor, o que é que está. Há body healing tools, há todo um campo de possibility management que é dedicado, que eu estou a trabalhar com uma fisioterapeuta alemã e com médicos também alemães que estão a abordar e a fazer research e pesquisa de como é que uma dor física pode ser lida, interpretada de outra forma. Ou seja, eu tenho tensão aqui no maxilar. Em vez de ser só eu tenho dor no maxilar e tomo alguma coisa, ou whatever, ou faço uma massagem, eu posso entrar no campo desta dor e posso ir à procura. O que é que a minha parte emocional me diz? Raiva, não é? Estou com raiva aqui. E qual é a história que terá por trás dessa raiva? Tenho raiva porque muitas vezes não digo aquilo que penso e fica aqui. Então são sessões e são espaços onde nós aprendemos a relacionarmos com a dor física, não é? E aprendemos o que é que terá por trás disto, o que é que realmente é um sintoma, se não uma história que nós fazemos e algo que está aqui. Depois é o libertar disto e tomar outras decisões, ou seja, por trás da decisão eu não digo aquilo que penso, está toda uma história. Então eu vou lá e percebo porque é que eu não digo, porque tenho medo, com certeza, de alguma reação, da pessoa se ir embora, não é? E lidar com isso e ter uma expressão emocional disso tudo e depois fazer novas decisões, onde é ok dizer aquilo que eu penso. E depois ir viver isso. Eu acho que nós já estamos aqui quase a fechar Sim. esta hora, não é? Estamos E aqui a foi. fechar este espaço e preparados para abrir o próximo. Exatamente. E eu acho que assim, em tom de fecho, eu gostava mesmo muito de saber, Joana, assim, qual é a mensagem que hoje as pessoas que nos veem e que nos ouvem levam daqui assim, vinda de dentro. Olha, gostava muito que as pessoas ficassem
ficasse assim uma expansão, é uma expansão de conhecimento, de possibilidades, de, de poderem telefonar-te a ti ou a mim e fazerem parte de sessões que podemos vir fazer no futuro e que sejam curiosas, que leiam livros diferentes, não é? Há livros muito bons e fiquem atentos àquilo que existe à vossa volta e que vos chama. Porque no fundo é um feeling, é uma ressonância. Isto não é para toda a gente, nem toda a gente vai querer expandir a sua forma de pensar, de fazer. Os resultados que tem, se calhar, são aqueles que queres, exatamente. Eu tenho pessoas à minha volta que não querem se transformar. E é ok. Nem toda a gente vai fazer o mesmo caminho. Então, mas se sentes que alguma coisa está a vibrar dentro de ti com esta conversa, com alguns pontos que nós tocámos aqui, que há a possibilidade de ir mais além e saber mais sobre ti próprio. E a vontade de expandir e não ficar só no ai não, mas isto não é assim, ou eles estão a falar disto, mas isto é assado. Especialmente se tivesse alguma reação que isso seja fonte de curiosidade. Mas porque é que não é passar do certo ou do errado, ou do eu sei outra coisa, é assim, se calhar não percebi muito bem isto, ou isto vai contra aquilo que eu penso, então mas porquê, não é? Porque é que pensas assim? Qual é a tua experiência? Ser curioso, não é? Ser curioso mais do que julgar, não é? E acho que isso pode abrir muitas portas. Não é? Sim. Para essa E tu? pessoa e para nós. Para essa Sim. pessoa e para nós, porque se essa pessoa nos trouxer, se tu que tens essa dúvida e mantiveres essa curiosidade, nos vieres perguntar, até nos vais trazer mais daquilo que tu sabes. E então é importante complementar aquilo que nós tivemos aqui a falar, é a nossa perspectiva, é a nossa história. E portanto, Hum, traz também a tua história para poderes enriquecer a nossa, porque para nós é importante, para mim é importante. Eu calculo que para ti também, sim, Joana. sim. E sim, aquilo que é importante para mim que seja dito é que uh, qualquer que seja, e eu adorei essas tuas aspas à volta da dor, qualquer que seja a dor, é só um sinal que a saúde está lá. Então, primeiro, antes de mais nada, o ser importante, tu tomares importante para ti, tu teres essa saúde, antes que ela falte, é tomar a possibilidade de acederes ao mundo todo que existe à volta, em vez de ficares dentro do mundo que conheces. Eu próprio fiquei muito dentro do mundo que conheci durante muitos anos. Então, aquilo que eu faço agora é ouvir, é escutar e é alargar a minha visão o mais possível naquilo que até consigo. E sei que muitas vezes me limita a mim mesmo, então a única pessoa que está à minha frente sou eu próprio. E é isso mesmo, é continuar a empurrar-me para fora dos meus limites para poder ter mais saúde. Sim, Joana, eu estou-te muito agradecido por este espaço que nós criámos. Mesmo, acho que é de uma importância enorme. Eu ia dizer vital, mas vital é mesmo isto, é a vida, não é? É de uma Hum, importância enorme que as pessoas, que se uma palavra hoje ficar assim no ouvido de alguém, no corpo de alguém, já é missão cumprida para mim. Portanto, muito obrigado a ti, Joana, e muito obrigado a ti que nos vês, porque, porque é por mim que eu faço isto, para satisfazer a minha necessidade de passar as minhas mensagens e de dizer, olha, funciona comigo e quero saber mais. Portanto, traz-nos mais. Muito obrigado por estares aí. Obrigada, E tu, Luís, Joana? e um beijinho a todos e até à próxima. Sim, sim. Beijinho. Um Tchau, beijinho, um beijinho. tchau. Obrigado.